aí de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Nós vamos ler versículo 14 ao versículo 23. Esse é o trecho que eu quero estudar hoje, tá? Nós estamos estudando todo este capítulo e os capítulos paralelos, que aqui o Senhor Jesus está falando do seu sermão escatológico, né? O sermão profético de Cristo Jesus. Vamos ler então aí. Marcos capítulo 13, do versículo 14 ao 23. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então o que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém. Que assim seja conosco, né? Que nós estejamos de sobreaviso. Meus irmãos, então vamos continuar o nosso estudo a respeito do sermão profético. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando já por um bom período sobre o tema do juízo final. A primeira parte desse nosso estudo eu procurei mostrar para vocês assim a parte mais doutrinária desse tema bíblico sobre o juízo final, né? O porquê do juízo final, por que Deus vai trazer este juízo. Aí nós estudamos o Salmo 2, estudamos o Salmo 50, estudamos também aquele texto maravilhoso de Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo fala das duas portas, duas estradas, dos falsos profetas e das duas casas, dos dois terrenos e assim por diante, e fala que então que haverá esse juízo lá claramente em Mateus capítulo 7. Mas essa primeira parte, então, como eu tenho dito para os irmãos, é uma parte mais, vamos dizer assim, olhando para o tema em si, para o assunto, para a doutrina, né, para as verdades que a palavra de Deus ela fala para nós a respeito deste importantíssimo tema do juízo final. Mas, a partir dessa fase, uma segunda fase do nosso estudo, eu quero olhar para os eventos que tem a ver com o juízo final. Tanto os eventos que antecipam o juízo final, e é por isso que nós estamos estudando neste momento esta parte aqui de Marcos capítulo 13, que é um sermão profético de Cristo, como o evento do juízo final em si, né? Quando o Senhor Jesus Cristo então vai chamar todos os homens, e nós vamos estudar um pouco lá no livro de Apocalipse sobre este assunto importantíssimo, né? O juízo final, o evento em si, né? O que vai acontecer lá, o que vai ocorrer e assim por diante. Então nós estamos nessa segunda fase estudando os eventos que antecedem e o próprio evento do juízo final. Então, a primeira parte, a parte mais doutrinária, mostrando os motivos, o porquê do juízo final. A segunda parte também, claro, doutrinária, mas olhando a questão dos eventos, né? Dos fatos bíblicos que o Senhor Jesus Cristo profetizou a respeito do juízo final. E nós estamos fazendo esse estudo, irmãos, para o nosso alerta, né? Então, o propósito meu em trazer esse estudo à noite, domingo à noite, é para que nós
estejamos alertas, nós cristãos, pensando sempre que a nossa vida não se resume a isso aqui, que na verdade nós somos peregrinos, né? E um alerta para os não cristãos, para os não convertidos. E se algum entre nós não for convertido, também esse alerta para que saiba do risco que está correndo, que um dia Deus vai trazer à tona todos os nossos pecados, vai nos julgar, e que a única salvação é o Senhor Jesus Cristo, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Messias prometido por Deus. Então nós temos tido esses objetivos em estudarmos este assunto, meus irmãos. Sobre o sermão escatológico, o sermão profético de Cristo, nós já observamos o que? Dois fatos aí, dois trechos dele, já estudamos, né? A primeira parte, que é a destruição do templo, quando o Senhor Jesus Cristo fala da destruição do templo. Então, quando essa pergunta, a pergunta dos discípulos, que está aqui no versículo 1 e versículo 2, vamos ler de novo, que diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Então, a pergunta dos discípulos e a profecia de Cristo sobre a destruição do templo, né? E no Mateus, nós observamos, como eu procurei mostrar para os irmãos, no texto de Mateus capítulo 24, e eu peço sempre para os irmãos que vocês, além do texto de Marcos, nós vamos lendo também os outros textos paralelos. Então você dê um jeitinho aí de marcar na sua Bíblia, durante esses estudos, para a gente ir lendo, para nós irmos lendo os três evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas. A nossa base é Lucas, mas nós vamos ler os outros para nos ajudar a entender o que Marcos diz, né? Então, quando nós lemos Mateus, no capítulo 4, que é o mesmo sermão profético, o Senhor Jesus Cristo diz assim, a pergunta ela é mais esclarecedora. Mateus ele esclarece mais a respeito da pergunta. Então Mateus capítulo 24 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então nós temos aqui a pergunta, que aliás eu nem acabei não lendo no Marcos, né, que está no... Eu vou ler do Marcos, depois eu vou ler do Mateus. Marcos, capítulo 13, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Mateus explica melhor a pergunta, quando diz assim, verso 3 de Mateus capítulo 24: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então a pergunta na verdade é uma, mas que trata de duas questões. São duas perguntas dentro de uma só pergunta, né? Primeira, quando sucederão essas coisas? Que coisas são essas? A destruição do templo. E segundo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então são duas situações que o Senhor Jesus Cristo vai falar respondendo a essas perguntas. São perguntas, na verdade, que tratam de duas questões. Primeira questão: quando seria a destruição do templo, estas coisas? E a segunda pergunta, a segunda parte da pergunta: e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Como eu expliquei já para os irmãos, essa destruição do templo, que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, no ano 70, houve um cerco em volta de Jerusalém por parte do Império Romano, e aquele cerco foi terrível, o povo foi ficando ali acuado, até que os romanos, eles invadiram mesmo Jerusalém e destruíram o templo, acabaram
com os desdobramentos dos acontecimentos, na consequência dos acontecimentos, foi que o templo foi realmente destruído. Então, meus irmãos, o que nós observamos é que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar deste evento que foi uma profecia dele, né? Que o templo ia ser construído. Ele preveu isso muito tempo antes e o templo realmente foi destruído. Então ele vai falar disso o tempo todo durante o sermão profético, mas ele vai falar também do que? Da sua segunda vinda. Então esses dois eventos estão aí dentro deste sermão. Eu queria que os irmãos entendessem isso muito bem, ficasse na sua mente, porque só assim nós podemos entender esse sermão. Senão nós vamos achar até, em algumas vezes, que ele não se cumpriu, ou que ele é contraditório com a história, com o que aconteceu na história, né? Mas não, ele se cumpriu sim, só que o Senhor Jesus Cristo está falando desses dois eventos. Deu para os irmãos entenderem já isso? Está claro para vocês? Tá? Então, Jesus está falando da destruição do templo e da sua segunda vinda, né, a este mundo, da volta de Cristo. A destruição do templo já aconteceu, foi lá no ano 70, logo no início, né? Agora, a segunda vinda dele ainda não. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Aí, irmãos, o texto, nós começamos a estudar o princípio das dores, que é aquele período, é como a mulher que está para dar à luz, que ela começa a ter as primeiras dores, né? Mas ainda não é a dor realmente daquela hora crucial, o momento do nascimento da criança, né? Mas já é o princípio das dores, ela começa a sentir as primeiras dores. Então, esse momento, que ainda não é a volta de Jesus Cristo, ainda não é a grande tribulação, nem a volta de Jesus Cristo, mas é o período entre a primeira vinda de Cristo e a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. É esse período que nós estamos vivendo, que eu já estudei com vocês um pouquinho no nosso estudo anterior, que Jesus Cristo disse que haveria guerras, terremotos, perseguição, falsos profetas e uma porção de coisas que ele também disse que ia acontecer, profetizou, e todas essas coisas realmente aconteceram. Só aí no século XX nós tivemos as duas grandes guerras, mas guerra acontece, aí aconteceram muitas e muitas guerras em todos esses séculos, né? E falsos profetas e a sedução e todas essas coisas. E o fato, meus irmãos, é que esse é o princípio das dores. Então o que eu queria que os irmãos entendessem também é que este momento que nós estamos vivendo, ou seja, momento depois da volta de Cristo, depois da queda de Jerusalém, né? Esse período todo que nós estamos vivendo, até a segunda vinda de Cristo, é o princípio das dores, né? Então, o que o Senhor Jesus Cristo aqui está falando, meus irmãos, é exatamente mostrando para nós que nós estamos vivendo esse período. Então eu quero que os irmãos fique claro isso na mente de vocês. Nós estamos no princípio das dores. Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? Jesus procurou mostrar aqui que os discípulos deveriam estar conscientes de que a vinda dele seria repentina. Eles não deveriam procurar prever, marcar data, essas coisas todas, né? Mas ele mostrou que nós estamos neste momento no princípio das dores, que é o momento de que o mundo está começando a sentir as primeiras dores, que a igreja está começando a ser perseguida, mas ainda não é a dor maior, que virá então na grande tribulação. Ok? Então vamos ver agora então esse nosso estudo presente. O que eu vou estudar com vocês agora é a grande tribulação. E aí Jesus vai tratar da grande tribulação, que vai ser aquele momento antecipando a segunda vinda de Cristo. Vai ser uma tribulação como nunca houve e nunca haverá, né? Como ele diz aqui. Ele fala, essa grande tribulação, meus irmãos, vai ser aquele momentinho, vai ser aquele momento, aquele período anterior à volta dele. Só que Jesus está falando tanto da grande tribulação como da destruição do templo, do ataque a Jerusalém. Ele está falando desses dois eventos. Para nós entendermos esse texto, nós temos que compreender isso. Que o Senhor Jesus Cristo aqui está falando tanto da queda de Jerusalém, do ataque dos romanos a Jerusalém, a destruição do templo, como desse momento da grande tribulação. Então, quando nós lemos esse texto, nós vamos observar que a profecia de Cristo
ela se cumpre tanto na destruição do templo, como ela tem uma aplicação também, e ela vai se cumprir de maneira, vamos dizer assim, perfeita, clara, na grande tribulação e na segunda vinda de Cristo Jesus. É como se nós dizemos, por exemplo, que aqueles eventos e aqueles sacrifícios do Antigo Testamento são tipos de quem? De Cristo. Já não falei várias vezes aqui na nossa igreja, né? São tipos de Cristo, ou seja, ainda não era Cristo, o Cordeiro ainda não era o próprio Cristo, mas já era uma demonstração do que Cristo, como Cristo seria, o que Cristo faria. A queda de Jerusalém, a destruição do templo, também é como um tipo da grande tribulação e da segunda vinda de Cristo a este mundo, da volta de Cristo ao mundo. Então, quando nós olhamos para a queda de Jerusalém, para a destruição do templo, no ano 70, nós temos um vislumbre do que aconteceu lá, nós temos um vislumbre do que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, a primeira coisa que fica de alerta para nós é o seguinte, irmãos. Isso que eu estou lendo com vocês aqui, que eu li com vocês agorinha, de Marcos capítulo 13, do verso 14 ao 23, Jesus Cristo profetizou décadas antes desses fatos acontecerem. Ele profetizou décadas antes dos fatos acontecerem. E os fatos aconteceram exatamente como ele disse. Então, se ele acertou lá, e eu repito, essa profecia não tem a ver só com aquele acontecimento do ano 70, que ele acertou completamente, mas se ele acertou lá, também ele vai acertar quando? No evento maior, que é o quê? A segunda vinda dele, a volta dele a este mundo para julgar os homens. Então Jesus profetizou décadas antes do que ia acontecer no ano 70 da era cristã. E ele acertou. Tudo o que ele disse que ia acontecer, realmente aconteceu. E se ele acertou lá, ele vai acertar aqui também, no futuro, né? Que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Virá a grande tribulação e virá esse evento maior da história atual, né? Que é a volta dele para o grande juízo final. Meus irmãos, prestem atenção agora. O grande alerta da palavra de Deus, então, é esse. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui, quando ele diz assim, no versículo 23, leia aí comigo, Marcos capítulo 13, versículo 23, ele diz assim: estáis vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O grande alerta da palavra de Deus é que o Senhor Jesus Cristo já disse tudo o que vai acontecer. Isso fica tanto para uma vida da igreja. Quando ele alerta isso, ele está chamando a igreja, ele está chamando cada um de nós que somos crentes, que amamos ao Senhor, que servimos a Ele, está nos chamando para viver na perspectiva deste evento. Deixa eu fazer aqui, irmãos, uma comparação com vocês. As pessoas mundanas, as pessoas incrédulas, elas vivem como se essas coisas não existissem. Elas são totalmente incrédulas com relação a isso. Elas não se importam com isso. A cada dia, elas levantam pela manhã, elas planejam a sua vida, elas dizem: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e elas não param para pensar que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo pode voltar e pode pedir a ela agora as contas, né? Ela vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus Cristo da sua vida. Mas o homem mundano, o homem ímpio, ele não para pensar nisso. Ele vive numa vida, como eu sempre tenho procurado afirmar para os irmãos, uma vida louca de fantasia, ao ponto de que ele não presta atenção para esse fato de que ele vai ter que prestar contas com Deus. Ele não se importa com isso, ele não dá atenção a isso. Então essa mensagem é para que o ímpio acorde. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. E a parte do evangelho a primeira parte do evangelho é nós anunciarmos a situação dos homens, de que eles estão em pecado, de que Deus vai chamá-los para a prestação de contas, que Jesus a qualquer momento vai voltar. Isso será um terror para os ímpios, será um terror para aqueles que não dão atenção à palavra de Deus, que vivem como se Deus não existisse.
Mas o ímpio vive assim, o ímpio vive como se ele fosse estar aqui para sempre, como se ele fosse viver aqui nesse mundo para sempre, como se ele não tivesse que prestar contas a Deus, como se Jesus Cristo nunca fosse voltar, como se essas histórias todas fossem histórias inventadas, fossem fábulas. Mas na verdade ele vive numa fábula, ele vive numa história louca, numa fantasia. Mas nós, irmãos, ouçam bem, nós não podemos viver assim. Nós que somos cristãos, nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos viver como se Jesus Cristo não fosse voltar. Nós temos que viver na esperança, na expectativa da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Então, a cada dia que eu vivo, eu tenho que estar esperando a volta de Jesus. Um certo rapaz, que é um pregador aí da internet, né? Coloca as pregações dele na internet. Ele colocou assim: você não sabe se você vai conseguir se formar, você não sabe se você vai conseguir um emprego que você almeja, mas uma coisa você sabe, você vai morrer, né? Então os nossos planos, todos eles podem ir por água abaixo, mas nós sabemos que nós vamos morrer e que Jesus Cristo vai voltar. O crente é aquele que vive nessa realidade, ou seja, ele não vive como alguém que está aqui neste mundo para sempre, como o ímpio vive. O ímpio vai morrer, mas ele não quer pensar nisso, ele vive como se ele fosse ficar aqui para sempre. Aí ele acumula riquezas, aí ele planeja coisas, e ele não quer pensar na morte, ele não pensa na vida de Jesus. Nós não, nós somos pessoas que devemos viver para a eternidade. Como peregrinos que estamos passando apenas aqui neste mundo, aqui é uma passagem e nós estamos indo para Jerusalém Celestial. Nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo e a nossa expectativa é essa, que Ele volte. Então eu quero chamar os irmãos primeiro para este alerta, não é? De que você viva nessa esperança, com os olhos na eternidade, com o coração na eternidade, como o Senhor Jesus Cristo disse, ajuntando tesouros no céu, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas, e não como o ímpio que vive ajuntando tesouros na terra e nem pensa na realidade destes fatos. E outra coisa é que a grande tribulação, o que aconteceu com Jerusalém, na queda de Jerusalém e na destruição do templo, e o que acontecerá na grande tribulação, todos esses eventos, como Sodoma e Gomorra, como o dilúvio e como a própria queda de Jerusalém, todos esses eventos são alertas a respeito da futura vinda da ira de Deus. Deus vem julgar os homens. E no dilúvio ele julgou, e isso ficou lá como uma bandeira de alerta, uma placa de advertência. Sodoma e Gomorra ele julgou, aquelas duas cidades, isso ficou como uma placa de advertência para toda a humanidade. A queda de Jerusalém ele julgou o povo judeu que rejeitou a Cristo, destruiu a cidade, destruiu o templo através do Império Romano. Isso ficou também como uma placa de advertência para a humanidade, para os que viveram depois. Então fiquemos alertas, que se nós não estivermos salvos, que se nós não estivermos em Cristo, se nós não tivermos corrido para o refúgio que é Cristo Jesus, Deus um dia vai nos julgar. E ninguém se iluda achando que isso não vai acontecer, porque esses eventos bíblicos estão dizendo exatamente isso, que Deus vem julgar os homens, como Ele julgou no dilúvio, como Ele julgou em Sodoma e Gomorra, como Ele julgou na queda de Jerusalém. Ele virá um dia para julgar a humanidade. Quando vier a tribulação, a grande tribulação, ele vem para destruir os ímpios que vão perseguir a igreja, que vão atribular a igreja de Cristo nesse período. Então vamos olhar agora para o texto em si, e eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos durante o nosso estudo aqui. Leia comigo o versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Vamos ler o texto de Mateus. Nós vamos buscando os 3 evangelhos para nós entendermos melhor o que a Escritura vai nos dizendo. Mateus,
capítulo 24 diz assim, versículo 15, Mateus 24, 15. Põe o seu dedinho aí para marcar os 3 evangelhos, tá bom? Que a gente vai lendo um, vai lendo outro, assim por diante. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Agora, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Amém? Está próxima a sua devastação. Observe aqui. Primeiro, ele diz assim, o texto de Marcos fala, usa essa expressão, que eu queria agora chamar a atenção dos irmãos para esta expressão. Qual é a expressão? Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar. Mateus, a pergunta é, o que é isso? O abominável da desolação. O que ele está se referindo aqui? Mateus fala, explica melhor, dizendo que esse abominável da desolação tem a ver com uma profecia de Daniel. Observe a linguagem de Mateus. Mateus diz assim, quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entende. Então, Marcos diz que, quando eles vissem esse abominável da desolação, eles saberiam que estava para se cumprir o quê? A queda de Jerusalém, a destruição do templo. Então estava para se cumprir isso. Mas o que era? O que é este abominável da desolação? Mateus diz que isso tem a ver com uma profecia de Daniel. E Lucas explica melhor ainda, quando ele fala para nós, meus irmãos, que... Deixa eu abrir de novo aqui, que eu acabei fechando. Versículo 20. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, Marcos diz, quando eles vissem a abominável da desolação, eles saberiam que Jerusalém seria destruída. Mostra isso. Mateus diz que esse abominável da desolação tem a ver com a profecia de Daniel. E Lucas explica que esse abominável da desolação é o quê? É Jerusalém sitiada de exércitos. Guardem isso, irmãos, guardem isso. Vou repetir aqui, tá? Olha, Marcos diz que quando eles vissem o abominável da desolação, eles tinham que fugir. Jesus disse, olha, quando vocês virem isso, fujam. Porque chegou a hora de cumprir-se a profecia que eu estou falando para vocês, ou seja, que vai ser destruído a cidade e o templo. Mateus diz que isso tem a ver com profecia lá de Daniel, e Lucas diz que isso é o cerco dos exércitos de Jerusalém. Vamos entender então. Para entender, nós temos que olhar para o próprio profeta Daniel. Então leia comigo Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 11, versículo 31. No livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel nos diz assim: versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário e tirarão
o sacrifício diário, estabelecendo, olha aí, a abominação desoladora. Agora vamos ler no capítulo 12, o versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Quase no finalzinho do livro já de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então Daniel fala dessa abominação. Mateus viu nessa profecia de Daniel o cumprimento dela, ou parte do cumprimento dela seria quando Jerusalém fosse sitiada. Por quê, irmãos? Deixa eu explicar para vocês. O que Lucas diz, então? Mateus viu que essa abominação seria com a destruição de Jerusalém. E Lucas diz que o próprio cerco é abominação. O que é abominação, então, no pensamento dos judeus? Observe bem, o que é abominação no pensamento dos judeus? Quando nós lemos, por exemplo, um texto, como, vou ler outro texto aqui com vocês, como 1 Reis, vamos ler, por favor? 1 Reis, capítulo 21, versículo 26. 1 Reis, capítulo 21, versículo 26. Olha o que diz lá, 1 Reis, capítulo 21, versículo 26. Capítulo 21, versículo 26. Acharam? Diz assim, olha. Vamos ler o 25 e 26 para a gente entender melhor. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. O Acabe fez grandes abominações. Que abominações essas? Ele seguiu o quê? Ídolos. O que é então abominação? Idolatria. Idolatria. Entendam bem, irmãos. Vão raciocinando comigo e vão entendendo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, voltando lá para Marcos agora, olha, voltando para Marcos capítulo 13, versículo 14. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não estiver. Abominável. Lucas, Mateus nos faz olhar para Daniel. Daniel fala dessa abominação, dessa desolação abominável. E Mateus, faz nós olhar para Daniel. E Lucas diz que isso seria o exército cercando a cidade. Os exércitos cercando a cidade. E o que é abominação no pensamento judeu, no pensamento bíblico? Idolatria. Então, olhem para mim agora, por favor, para vocês entenderem. Quando os exércitos, eles cercaram a cidade de Jerusalém, quem eram eles? Eram pessoas de Deus? Eram pessoas piedosas? Faziam parte do povo de Deus? Não. Quem eram eles? Os romanos. Os romanos idólatras, meus irmãos. Os romanos que não amavam a Deus, que não respeitavam a Deus, mas que serviam a ídolos. Então, tanto a idolatria como os idólatras significavam uma abominação para os judeus. Eram abomináveis. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Quando ele diz assim, quando, pois, vides o abominável da desolação, ele está falando dos exércitos romanos, dos idólatras, cercando a cidade, invadindo a cidade, e pior, não só cercaram a cidade, não só invadiram a cidade, eles entraram no templo, profanaram o templo, destruíram o templo. Isso já tinha acontecido no Antigo Testamento, com um personagem histórico lá do Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento. Isso agora aconteceu com os romanos, meus irmãos.
os inimigos entraram, os idólatras, e profanaram o templo de Deus. Quando o povo cristão, os discípulos de Jesus, vissem isso, o que eles deveriam fazer? Vamos ler Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 13, verso 14 e verso 15. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, o que eles tinham que fazer? Fujam para os montes. Então, quando eles vissem os idólatras cercando a cidade, aí já acendia o sinal amarelo, sinal de alerta. Chegou a hora. Jesus profetizou, vai acontecer. Então o que nós temos que fazer? O templo vai ser destruído, a cidade será invadida, a cidade será arrasada. Jesus profetizou, Jesus preveu isso. O que nós temos que fazer? Devemos fugir para os montes, sair das cidades. Vocês sabem, irmãos, há um historiador antigo que mostra que realmente, segundo o relato dele, né, isso aconteceu. Então, quando os cristãos, eles observaram e eles viram o abominável da desolação, os exércitos cercando a cidade, eles fugiram, porque eles lembraram, vai se cumprir a profecia de Cristo Jesus. E o que aconteceu, meus irmãos? Se cumpriu. Os exércitos cercaram, fizeram cerco e depois destruíram o templo, destruíram o símbolo. O que nós já estudamos? Por isso que quando Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, os discípulos ficaram assustados, porque o templo era o símbolo do quê? Da presença de Deus no meio do seu povo. Mas chegou a hora em que o templo foi destruído, e isso tudo por causa da ira de Deus. Deus puniu o povo que rejeitou a verdade, que rejeitou a Cristo, que rejeitou o Evangelho. Chegou a hora da ira de Deus. Mas preste atenção agora. É que isso que eu acabei de falar, isso tem a ver com a queda de Jerusalém. Mas o que eu tenho mostrado para os irmãos, nesses nossos estudos, é que essas profecias de Cristo, elas têm a ver com aquele evento da queda de Jerusalém, mas não só com eles, mas tem a ver também com a volta de Cristo. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo ao evento do ano 70 depois de Cristo, mas não só este evento. Ele está se referindo também à grande tribulação e à sua segunda vinda. Então, quando Jesus Cristo diz o abominável da desolação, ele está se referindo ao quê? A idolatria. Então ele disse que essa idolatria, esses idólatras, esses que abominavam a Deus, que não respeitavam a Deus, invadir a cidade, destruir o templo, fazer tudo isso. Mas ele não estava se referindo só àquele povo, não, irmão. Só aquele grupo de idólatras e de abomináveis. Não, ele estava se referindo também ao que ia acontecer na grande tribulação. E o que é que vai acontecer na grande tribulação? Quem é que vai se manifestar na grande tribulação? Vocês lembram de quem vai se manifestar na grande tribulação? Sabe? O anticristo. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 22, aqui de Marcos: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, naquele período que Jerusalém estava sitiada, ficando ali cercada, iam aparecer falsos cristos dizendo: olha, eu sou o Salvador, eu vou salvar vocês. E o povo de Jesus: não acreditem, não acreditem, isso é mentira, são falsos cristos, não são salvadores de coisa nenhuma. E eles iriam operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas Jesus: não acreditem. Mas isso vai se manifestar também na grande tribulação, irmãos. E isso vai se manifestar com o anticristo. E é essa
veja bem, Jesus diz que haveriam falsos cristos que iriam iludir as pessoas quando Jerusalém fosse cercada, dizendo que seriam os salvadores deles. Jesus disse que a abominação iria aparecer, eu já mostrei para vocês, era o exército romano, idólatra, que iria profanar o templo e assim por diante. Mas eu quero mostrar agora para vocês que tudo isso tem a ver, não só com aqueles falsos cristos daquela época, e não só com o exército romano daquela época, mas isso tem a ver com o anticristo. Vamos ler um texto que nos esclarece isso, lá em 2 Tessalonicenses. Leia comigo agora, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler esse trecho, que ele é importantíssimo para o nosso entendimento desse assunto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leiam comigo aí, por favor. Observem o que o apóstolo Paulo ele fala para nós aqui. Já? Vamos ler então. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que o apóstolo Paulo falou? Já chegou o dia do Senhor? Jesus já voltou? Não. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a volta dele, olha só, presta atenção, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, olha só agora, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, este que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição, será o anticristo. Este que vai se levantar contra, como ele fala aqui no versículo 4, observe bem, contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai dizer, ele vai se voltar contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto. E ele vai se sentar no lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha aqui, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. O que foi que os romanos fizeram? Eles chegaram lá, os idólatras, e profanaram o santuário, profanaram o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Não foi isso que eles fizeram? Jesus chamou de abominável desolação essas coisas, e esses idólatras, e o que eles fizeram. Jesus então estava, quando ele falou abominável desolação, ele estava se referindo aos idólatras romanos, mas não só aos idólatras romanos. Ele estava se referindo também ao anticristo, que é esse que vai, na grande tribulação, se voltar contra tudo que se chama Deus e vai se colocar como se ele mesmo fosse quem? Deus. Compreende, irmãos? O que é isso? É a abominável desolação. Da desolação, é idolatria. Então, quando Jesus estava se referindo lá àquele evento, ele estava, no ano 70, ele também estava falando da vinda do anticristo na grande tribulação. Se os irmãos quiserem, tem um estudo muito bom sobre isso do pastor Augusto Nicodemo na internet, né? Em que ele explica todo esse trecho da palavra de Deus, e ele é um homem profundamente conhecedor, né? É um doutor, um mestre da Bíblia. Então, se vocês quiserem um estudo mais aprofundado,
sobre estes assuntos todos que eu estou tratando com os irmãos aqui. Então, na internet está lá, vocês podem procurar, né? Do Augusto Nicodemos, Sermão Escatológico de Cristo, né? Procure lá que tem uns 4 vídeos lá dele que ele pregou numa igreja presbiteriana. Então, irmãos, essas coisas, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos vai explicar muito bem desta questão de que tudo está relacionado. Está relacionado lá com o evento dos anos 70, mas está relacionado também com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com esse momento da volta de Cristo. Observe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, primeiro vai se manifestar esse anticristo. Esse que na linguagem de Cristo Jesus, quando pôs vídeo abominável da desolação, situado onde não deve estar, né? Então, está se referindo também ao anticristo. O que os judeus tinham que fazer? Voltando para Marcos. O que os judeus tinham que fazer? Aliás, o que os cristãos, né? Judeus cristãos tinham que fazer? Aqueles que criam em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 15. Voltando para Marcos agora, no capítulo 13, vamos ler o versículo 15. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, e até agora nunca jamais haverá. Eu quero alertar os irmãos a respeito de tudo isso, é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte aqui: neste mundo, meus irmãos, nós vamos sofrer. Nós temos que ter consciência de que nós temos que agir apropriadamente diante dessas situações. Primeiro, sabendo que nós vamos ser perseguidos. Eu vou lembrar aqui esse estudo do pastor Augusto Nicodemos. Por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, ele lembra que existe uma atitude do anticristo. O anticristo já está no mundo, no sentido quê? De que existem forças contrárias a Deus, idólatras, e que perseguem a igreja. O que o anticristo vai fazer? O anticristo vai se voltar contra Deus e contra o povo de Deus. Pois bem, existe já neste mundo essas forças de anticristo, né? Que estão contrárias a Deus, estão contrárias ao povo de Deus e que nos perseguem, irmãos. Jesus disse: estai, pois, sobre aviso, tudo vos tenho predito. A vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida em que todo mundo vai nos apoiar. Aliás, algumas vezes você vai se sentir muito sozinho, porque você vai olhar em volta e você não vai ter apoio de muita gente, praticamente ninguém, e até sua própria família não vai dar apoio nenhum a você na sua caminhada cristã e na sua fé em Cristo Jesus. Jesus chegou a dizer que os nossos inimigos seriam da nossa própria casa. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos passar por as tribulações. Nós temos que entender que todo esse texto mostra que esse espírito anticristo, essa força de idolatria está presente, não vai estar presente só no final, não. Ela já está atuando no mundo. O que é contra Cristo, o anticristo, o que é contra Cristo, o que se opõe a Cristo, o que se opõe a Deus, se opõe à palavra de Deus. Então, não pense que é fácil seguir a Jesus Cristo, porque você vai ter muito apoio em seguir a Jesus Cristo. Não. Você vai ser perseguido e vai chegar esse momento que o Senhor Jesus Cristo diz que vai ter uma perseguição, meus irmãos, como nunca houve. Nunca houve essa perseguição. Olha a linguagem dele. Versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Será uma tribulação como nunca houve. Nós não podemos, de certa forma, imaginar quão terrível será essa tribulação. Como o povo de Deus será perseguido. Jesus diz que nunca houve uma tribulação igual. Nós estamos indo para lá, meus irmãos.
Existem algumas doutrinas, por exemplo, no meio evangélico, que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, não é? Vocês já ouviram isso? Já? Mas, na verdade, irmãos, a Bíblia, pelo menos aqui nesse texto, não deixa isso evidente. Não parece em nenhum momento que a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação. De jeito nenhum, né? O que dá a entender aqui é que nós vamos passar por isso. É que a igreja vai estar aqui. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 21, versículo 22, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então essa linguagem de Cristo mostra que os eleitos vão estar aqui, que os eleitos vão passar pela grande tribulação, que o arrebatamento não vai ser antes da tribulação, né? Mas que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aí sim nós teremos a nossa vitória final, mas que a igreja está indo para a grande tribulação, e ele está de sobreaviso. Nós vivemos num mundo que é um mundo de perseguição à igreja, mas a perseguição ainda não chegou no ponto crucial. Nós ainda estamos no princípio das dores, ainda não é a dor de parto realmente. Nesse sentido também nós temos que entender assim, não é? Que não se iluda, o mundo não amou a Cristo, não ama a nós. E o mundo vai fechar o cerco cada vez mais, e vai chegar essa hora da grande tribulação, da manifestação do anticristo. Nós não estamos vendo essa perseguição crescente na sociedade, o ateísmo crescendo, essas leis, irmãos, a lei do aborto, que quer favorecer o aborto, a lei da palmada, casamento homossexual, são 3 exemplos claríssimos que eu gosto de destacar, porque isso mostra desse espírito do anticristo, dessa atitude do anticristo. Quando você promove o aborto, você está se voltando contra a vida. E a vida é o mandamento de quem? Proteger a vida, não matar o próximo, é o mandamento de quem? De Deus. O mandamento de cristão, o mandamento da lei de Deus. Quando alguém diz assim, para os pais não poderem mais dar uma palmada nos seus filhos, eles também estão se voltando contra um princípio cristão, que é o quê? O pai tem que usar a vara, tem que disciplinar o seu filho. Quando eles se voltam contra o casamento tradicional e promovem o casamento homossexual, uma coisa que não existe, como eu já tinha a oportunidade de falar para os irmãos aqui, eles estão se voltando contra também a família cristã, a família como criada por Deus, o casamento como uma expressão, como eu já tive a oportunidade de estudar com os irmãos, da união entre Cristo e a igreja. Então tudo isso é se voltar contra Deus, se voltar contra o povo de Deus. É o espírito do anticristo, é a atitude do anticristo que está aí na sociedade. Então, irmãos, a igreja é perseguida. Mas o Senhor Jesus Cristo mostra aqui que Ele está com o seu povo e que Ele está guardando o seu povo. Olha, a linguagem de Marcos é: quem estiver em cima, no eirado, não desça, entre para tirar da sua casa, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Fuja, não tente nem buscar nada, vá embora, né? Que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Deixou a capa lá, quando vocês virem o cerco, saibam, chegou a profecia, vão embora, fujam para os montes. Vamos dar uma olhada lá na linguagem de Mateus, por favor, Mateus 24, olha como Mateus fala. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quando virem o abominável da desolação, né? Versículo 17, Mateus 24, 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Fugir. Lucas diz assim, Lucas 21. Lucas 21.
Versículo 20. Quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Olha aí. O que tem que fazer então? Tem que ficar lá esperando? De jeito nenhum. Corre, meu filho, foge. Versículo 21 diz: então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Corra, sai da cidade, porque chegou a hora da ira de Deus cair sobre a cidade. Olha o que o verso 22 diz: porque estes dias são de vingança, para se cumprir o que está escrito. O que é isso, irmãos? Isso nada mais é do que o cuidado do Senhor Jesus Cristo com o seu povo. Vocês não veem, não percebem isso aqui? Observe bem. Você, quando ama muito uma pessoa, qual é o conselho que você dá? Por exemplo, eu vou lembrar aqui daquele caso triste que aconteceu no início desse ano, né? Daquela boate que pegou fogo e centenas de jovens morreram. Vocês lembram, né? Aquilo fez muita gente pensar sobre o perigo de incêndio, né? Em locais fechados. Não é bem verdade que durante aquele período muitos pais, quando viram aquela quantidade de jovens morrendo, não disseram assim para os seus filhos: meu filho, quando você vir, sei lá, um fogo, um cheiro de fumaça, alguma coisa, o que você tem que fazer? Corre. Quando o pai diz isso para o seu filho, o que ele está fazendo? Está cuidando do seu filho. É isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com o seu povo. Vocês percebem aqui? Está dando para perceber? O que ele está fazendo? Quando vocês virem o exército, não fique esperando mais não. Chegou a hora da ira, chegou a hora da devastação. Não fique em Jerusalém. Irmãos, muita gente morreu naqueles dias. Muita gente. Muita gente foi feita escrava, segundo certo comentarista colocado em estado miserável. Foi um sofrimento terrível que veio sobre Jerusalém e sobre o povo judeu naquela região. Então o que o Senhor estava fazendo era aconselhando o seu povo para que eles fugissem desta terrível desolação que iria acontecer. Fujam. Isso tudo mostra, meus irmãos, o cuidado de Cristo Jesus com o seu povo, com a sua igreja, com os seus discípulos. O Senhor Jesus também nos exorta a orar. Voltando para Marcos capítulo 13, versículo 17, ele mostra o lamento dele, né? A compaixão dele pelas grávidas. Ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Irmão, se já era terrível para qualquer pessoa aqueles dias de cerco, seria dias de cerco, seriam dias de ausência de comida, seriam dias de grande aperto, de grande angústia. Imagine para uma mulher grávida, hein? Imagine para uma mulher que estivesse amamentando. Se é terrível o sofrimento para um homem ou para uma mulher sozinha, muito pior é o sofrimento para uma mulher que está grávida, para uma mulher que está amamentando. Por quê? Porque ela tem que lutar não só por si, mas pelo outro ser que está no seu ventre e o outro ser que ela está amamentando, seja no ventre ou seja fora dela. Ela tem que lutar por aquele serzinho, né? Ela está lutando não só pela sua vida, mas pela vida do outro, do seu filho. Ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando. Aqui está a compaixão de Cristo. Veja como Cristo é compassivo com todos, irmãos. Aliás, aqui fica até um ponto contra o aborto, né? Porque ele se preocupou com as grávidas, né? Observe então, meus irmãos, e claro que a preocupação dele não era só com a grávida, mas também com o filhinho que estava ainda no ventre dela. Depois, irmãos, ele diz assim: orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Deus, ele diz assim, versículo 20. Mateus acrescenta aí, vamos ler, Mateus 24, 20, olha aí.
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Orem para que isso aconteça num tempo mais favorável. Por que não seria muito favorável no inverno? Porque o tempo ia atrapalhar, não é? A fuga. É muito mais fácil fugir, por exemplo, ainda há pouco choveu, não foi? Choveu, atrasou o nosso culto, não foi? A chuva, o tempo, ele atrapalha, ele põe empecilhos ou ele facilita. Quando o tempo está bom, as coisas correm melhor, as pessoas podem sair. Quando o tempo está chuvoso, quando está muito frio, a dificuldade aumenta para nós nos movimentar, para nós fazermos qualquer coisa. Então Jesus diz: orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque no sábado os judeus não viajavam grandes distâncias. Então Jesus está dizendo: orem para que a fuga de vocês ocorra num período mais favorável. Então aqui Jesus está manifestando o cuidado dele com o seu povo. Ele está manifestando, exortando-nos a orarmos, meus irmãos, nos momentos de aperto, nos momentos de tribulação, pedindo a sua bênção, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua ajuda, pedindo tempo mais favorável. Tudo isso o Senhor está nos exortando aqui. Mas outro ponto importantíssimo, já indo para o final da nossa exposição dessa noite, voltando para Marcos capítulo 13, versículo 20, Marcos capítulo 13, versículo 20, olha o que Jesus diz agora: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Por quê? Por causa do que ele falou no versículo 19. Aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, nunca jamais haverá. Essas palavras aqui, o que vocês acham? Se referiam à queda de Jerusalém no ano 70 ou à grande tribulação antes da volta de Jesus? O que vocês acham? Leia esse versículo e responda essa pergunta que eu estou fazendo. Porque aqueles dias serão, versículo 19, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aqui ele se referia à queda de Jerusalém ou à grande tribulação? O que vocês acham? Grande tribulação, né? Porque a queda de Jerusalém foi terrível, muitos judeus morreram, mas teve época na história que muito mais judeus morreram. Teve uma tribulação contra o povo judeu ainda pior do que essa. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, não é? Com Hitler, né? Perseguindo os judeus. Então, quando Jesus diz que haveria uma tribulação, como nunca houve, ele está se referindo à tribulação que ainda não teve, irmãos, que virá sobre o mundo, sobre a igreja. Isso vai ser tão terrível, mas tão terrível, que, como diz o versículo 20, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O Senhor vai cuidar para que seja um período abreviado, né? Ele vai cuidar para que a tribulação não acabe por perder todos, por causa dos eleitos. Os eleitos vão passar por essa terrível tribulação e ouçam, irmãos, nenhum vai se perder, porque o Senhor é fiel e cuida dos seus eleitos. Outra coisa que ele diz aqui que tem a ver com isso: surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas é possível enganar os eleitos? Eles vão operar prodígios, coisas extraordinárias, que, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. Mas é possível enganar os eleitos? Não. Por quê? Porque os eleitos são eleitos. Eleitos por quem? Por Deus. E Deus não vai deixar eles se enganarem. Vamos olhar rapidamente de novo para 2 Tessalonicenses, o texto que eu li ainda agora. Leia comigo aí de novo, por favor. Olha o que diz de novo aí, Paulo,
No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, falando do anticristo, vamos ler do anticristo, não foi que eu falei ainda agora? A partir do versículo 7. Leia aí comigo, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí ele explica melhor como é que será este iníquo, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo, olha aí, irmãos, a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Na mesma linguagem de Cristo lá sobre os falsos profetas, vocês estão percebendo? Assim como naquela época surgiram falsos profetas que operaram milagres e poderiam enganar até os eleitos, mas não enganaram, assim também, no final, vai surgir esse anticristo que vai operar sinais, prodígios, milagres, sinais e prodígios da mentira. Aí o verso 10 diz assim: com todo o engano de injustiça aos que perecem. Quem é que ele vai enganar, o anticristo? Os eleitos? Não, os que perecem. Os que perecem vão acreditar nele. E Paulo explica: com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Paulo está dizendo: aqueles ímpios que não creram na verdade, que não creram no Evangelho, vão acreditar no anticristo. É incrível, irmãos. Quem despreza a verdade, abraça a mentira. E Deus envia a mesma operação do erro para que eles, sim, sejam laçados mesmo, porque eles desprezaram a verdade. Isso vai acontecer quando o anticristo aparecer. Os ímpios vão rejeitar o Evangelho e quando o anticristo aparecer, vão abraçar o anticristo. Rejeitam a Cristo e abraçam o anticristo. Mas os eleitos vão perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E os eleitos vão perseverar até o fim. Então, eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo muito difícil, onde está aí o espírito anticristo. E essa situação, eu tenho que dar uma notícia ruim para vocês: não vai melhorar, vai piorar, né? Vem a grande tribulação. Irmãos, eu não sei quando vai começar essa grande tribulação, mas ela está vindo aí. E os ímpios vão acreditar no anticristo. Os eleitos vão sofrer. Os prodígios da mentira vão tentar iludi-los, mas eles vão ficar firmes. Por quê? Porque o Senhor está com eles. Se você é de Cristo, se você é de Deus, quero encerrar com duas exortações, duas considerações finais. Primeiro, se você é um eleito, vai piorar, mas você vai ficar firme. Em segundo lugar, se você é um eleito, você não se deixe iludir pelo espírito anticristo. Esse espírito, os prodígios da mentira, que vão iludir aos ímpios, que amam a mentira, não iludem os crentes. É por isso que eu fico muito, muito impressionado e preocupado com os evangélicos modernos, sabe, irmãos? Que vivem atrás dos milagreiros, vivem atrás dos que operam milagres e dizem: este é o homem de Deus. Irmão, esta é a atitude dos ímpios. Você pega Deuteronômio capítulo 13, você vai ver a mesma coisa. O falso profeta vai iludir as pessoas vai iludir as pessoas com milagres, com coisas extraordinárias. E quem corre atrás de milagres é porque não ama Jesus. Porque quem ama Jesus, ele não está atrás de milagres, ele está atrás da verdade. Quem é eleito de Deus ama a verdade. Eu pergunto aos irmãos: você ama a verdade? Você crê na verdade? Você vive na verdade? Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Você ama o Evangelho?
Se isso é verdade, você então é de Deus. Você é dele, você não vai se perder. Fique firme na verdade. Ame o Senhor e busque cada vez mais. A coisa vai piorar, irmãos. Mas o Senhor, Paulo diz, versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, Jesus vai destruir esse arrogante anticristo com um sopro. Como ele não é nada, né? Que Jesus vai destruí-lo com um sopro. Então, o nosso Senhor tem a vitória nas mãos. Nós devemos ficar firmes na confiança no nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra que estivemos aqui considerando, estudando, meditando. Abençoa para que ela penetre no nosso mais íntimo ser, no nosso coração, e lá produza muito fruto. É o que nós rogamos no nome santo de Jesus, Pai. E que o Teu nome seja honrado e que muitos conheçam o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.